Foco qualificando o seu treino. E hoje o Treino em Foco fala sobre definição muscular. Acompanhe a postagem. Verão chegando, os dias próximos ao verão cada vez mais próximos. E o pessoal começa a pensar em praia, principalmente quem não mora próximo da praia. E o pessoal que já é de cidade praiana também fica com a preocupação. Verão chega, eu mostro mais meu corpo, preciso de definição muscular. Então por isso que o Treino em Foco resolveu falar hoje, em qualificando o seu treino, sobre definição muscular. Em postagens anteriores a esta, nós já colocamos algumas informações sobre a questão da definição muscular. Mas hoje a gente pretende aprofundar um pouco mais o assunto. Então vejam bem, se nós pensarmos em definição muscular, nós temos que pensar qual é o aspecto qual é o conceito e qual é o aspecto que nós pensamos sobre definição muscular. Se nós pensarmos, aprofundarmos esse entendimento, nós vamos chegar à conclusão que definição muscular nada mais é do que os músculos ficarem visíveis. Ou seja, nós podemos perceber bem o desenho do deltóide, o desenho do bíceps, o desenho do peitoral, o desenho do latíssimo do dorso nas costas, o desenho do trapézio. Em membros inferiores, marcar bem os volumes do vasto medial, do vasto lateral, do quadríceps, o músculo anterior da coxa. Então, quer dizer, a definição muscular é a apresentação dos músculos de uma forma mais exacerbada, de uma forma bem definida, de uma forma bem visível no corpo do indivíduo. Normalmente a pergunta aqui dos seguidores do Treino em Foco que vocês nos fazem é: qual é o treino, João, qual é o treino, Jefferson, que eu devo fazer para definição muscular? Então vejam bem, não existe um treino para tornar os músculos mais visíveis, tratando do conceito de definição muscular a partir desse entendimento de tornar os músculos mais visíveis. Não existe um treino específico para isso, nós devemos primeiramente analisar a morfologia de você. Dependendo dessa morfologia, do seu estado morfológico corporal, é que nós vamos definir uma forma de treinamento ou outra forma de treinamento, ou ainda buscarmos conciliar, através de uma periodização do treino, duas formas de treinamento. Então vamos tentar aprofundar um pouco mais esse entendimento. Se você é um indivíduo que tem uma massa muscular bem desenvolvida, você já tem um treinamento, você já tem uma massa muscular bem trabalhada, mas você também tem uma camada de gordura forte, alta, elevada, digamos que você, homem, tem um percentual de gordura em torno de 22, 25%. Esse percentual de gordura corporal em torno de 22, 25% gera uma camada de tecido adiposo subcutâneo que acaba mascarando a sua massa muscular, o seu tecido muscular que está abaixo dessa camada de tecido adiposo subcutâneo. Então, de nada adianta ter um volume muscular significativo de peitoral, de deltoide, de bíceps braquial, de tríceps, de coxa, de quadríceps, se sobre essa camada de músculos bem desenvolvidos, bem hipertrofiados, ou relativamente bem hipertrofiados, não precisa ser uma hipertrofia muito exacerbada, mas uma hipertrofia significativa, nada adiantaria isso se sobre essa camada muscular você tem um tecido adiposo subcutâneo elevado. Se essa é a característica sua em termos de morfologia, a necessidade nesse momento de se fazer um trabalho de emagrecimento, de perda de tecido adiposo subcutâneo. Porque o simples fato de nós diminuirmos esse tecido adiposo subcutâneo de você, já fará, diminuindo essa camada de gordura, a mostrar melhor os músculos que estão abaixo dessa camada de gordura. Então agora é muito simples o programa, é um trabalho de manutenção do tecido muscular que você já tem, fazer um trabalho para que não se perca, mantenha essa massa muscular desenvolvida, e que venha fazer um trabalho então de emagrecimento. Uma zona lipolítica, como nós já gravamos em programas anteriores, seria o mais interessante. Um trabalho que tivesse como objetivo primário um grande consumo de gordura corporal como fonte energética básica da atividade motora que você está fazendo. Pode ser uma corrida, pode ser natação, pode ser um ciclismo, mas que essa atividade motora, essa tarefa motora que você está fazendo, esteja com uma intensidade tal que venha a consumir maior teor de gordura corporal como fonte de energia, como nós já gravamos em discussões anteriores sobre a zona lipolítica. Então, para essa característica morfológica, basta um programa de exercício físico para emagrecimento. Agora vamos analisar uma outra situação. Você é um indivíduo magro, novamente trabalhando com a ideia de um homem, um percentual de gordura em torno de 8, 10%. Um indivíduo homem com um percentual de gordura em torno de 8, 10% apresenta um teor de gordura corporal baixo.
bem baixo. Esse teor de gordura corporal, consequentemente, não tem capacidade de mascarar músculos bem desenvolvidos. Mas partindo do pressuposto que esse indivíduo seja magro, mas também não tem uma massa muscular bem desenvolvida, o trabalho de definição muscular para você, se esse é o seu caso morfológico, é um trabalho de hipertrofia básico e normal. Claro, individualizado para as suas necessidades, mas o trabalho de hipertrofia, única e simplesmente, bastará para gerar um trabalho de definição muscular, já que o processo morfológico que impede de definir e mostrar os seus músculos é o baixo desenvolvimento hipertrófico desses músculos. Então, um trabalho de hipertrofia bem feito, bem executado, bem metodizado, irá gerar esse processo hipertrófico, e ao momento em que, no processo em que vá se gerando essa hipertrofia muscular, você também já irá gerando uma definição muscular, já que o seu teor de gordura subcutânea é baixo. Ao momento que desenvolve a massa muscular, irá desenvolver também a definição muscular. Essa é uma segunda situação. Uma terceira situação é a mais complicada. Se essa for a sua morfologia, ela é mais difícil de ser atingida, e se você está agora, início de mês de novembro, já nessa característica morfológica, muito difícil você conseguirá obter resultados significativos para esse verão. Mas certamente para o próximo verão, final de 2014, começo de 2015, obviamente terá um tempo substancial para se conseguir fazer essas mudanças morfológicas. Que mudanças morfológicas são essas? Se você apresenta uma característica morfológica de alto teor de gordura corporal e, além disso, um baixo teor de massa muscular, você tem uma camada de gordura corporal que mascara a sua musculatura, esse mascara entre aspas, e, além disso, você tem baixo teor de desenvolvimento muscular. Então, se só emagrecer for o caso do programa de exercício, faltará um trabalho muscular para desenvolver a musculatura. Se o trabalho de desenvolvimento muscular for o objetivo do programa de exercício e não ocorrer um emagrecimento, uma perda do tecido subcutâneo adiposo, não adiantará para a definição muscular. Ou seja, o que eu estou tentando dizer é que você precisará fazer os dois efeitos morfológicos: hipertrofiar a musculatura e gerar uma diminuição do teor de gordura corporal. E como nós também já discutimos em programas anteriores, são variáveis fisiológicas, morfológicas, que na carga de treinamento são concorrentes. Ou seja, fazer um programa que seja fortemente focado no emagrecimento tem alguns prejuízos sobre um programa que seja fortemente focado na hipertrofia muscular. Por isso são concorrentes, concorrem fisiologicamente em algumas variáveis que um treinamento forte irá atrapalhar em outro treinamento forte, como nós gravamos semana passada. Então, diante disso é que eu coloco, para esse verão, como nós temos aí 1 mês, 2 meses para início do verão, é muito complicado se conseguir uma mudança morfológica a ponto de definição muscular significativa num curto espaço de tempo. Mas num espaço de tempo mais longo isso é possível. Então, qual é a necessidade? Diminuição do teor de gordura e aumento da massa muscular. Esses dois aspectos conjuntamente, ou um sendo treinado em um determinado momento, em outro determinado momento outra variável sendo treinada, você conseguirá, ao final do programa de treinamento, obter a tão desejada definição muscular. Então vejam bem, nessa situação 3 que eu estou discutindo agora, muito provavelmente você vai ter que objetivar uma prioridade. A prioridade é, no primeiro momento, a hipertrofia muscular ou o emagrecimento. Se a prioridade for a hipertrofia muscular, você vai aumentar seu volume muscular, mas não vai definir. Se a hipertrofia no primeiro momento for o emagrecimento, a diminuição do teor de gordura, você vai diminuir mais ainda a sua morfologia corporal pelo teor de gordura e depois terá que fazer um trabalho de hipertrofia para ganho de massa muscular. Então esse é o raciocínio para um trabalho de definição muscular. Como eu disse no começo dessa postagem, desse programa, não existe um programa específico, depende dessa avaliação que eu determinei agora, dos 3 tipos morfológicos específicos e variações entre esses 3 tipos. Dependendo das condições morfológicas, será dada uma tomada de decisão quanto à carga de treinamento mais adequada para a sua necessidade. Então aqueles nossos seguidores que colocam várias perguntas, nos questionando sobre João, Jefferson, como nós podemos fazer um trabalho de definição muscular, colocam mais uma vez, isso depende então de uma avaliação prévia para saber qual é a sua estrutura morfológica e a partir da sua atual estrutura morfológica definir um programa de treinamento, ou focado na hipertrofia, ou focado no emagrecimento, o uso do teor de gordura corporal, ou ainda tentando estabelecer uma periodização que consiga trabalhar essas duas questões conjuntamente. As cargas de treinamento, específica para cada um desses tipos de treinamento, nós já estamos trabalhando no Treino em Foco,
já há um bom tempo. Basta vocês procurarem no nosso site, vocês vão encontrar vários programas debatendo cargas de treinamento para hipertrofia, cargas de treinamento para emagrecimento, e diante disso vocês vão poder pensar melhor qual a melhor estratégia para o programa de treinamento de vocês. O objetivo de hoje era trabalhar essa ideia da definição muscular e essa ideia que tem como princípio básico uma avaliação prévia para definir o seu biotipo atual morfológico. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado e aguardo vocês na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Bom pessoal, zona lipolítica para trabalho aeróbico, qual é a ideia disso? É uma intensidade tal do exercício físico aeróbio que permita um favorecimento do consumo da gordura corporal, ou seja, onde um percentual significativo de gordura passa a ser a fonte de